Fala pessoal, hoje iremos abordar o assunto sobre engenharia mecânica solicitado pela disciplina Engenharia e Tecnologia, exposto pelo Centro Universitário Fundação Santo André. O grupo é representado pelo Bruno Bianco, Bruno Moreira, Bruno Vieira e Matheus Henrique. Nessa apresentação, iremos abordar alguns temas, além da introdução, como a formação acadêmica, atuação profissional, áreas de atuação, papel na sociedade, responsabilidade civil e legislação e órgãos reguladores. Este vídeo tem como finalidade apresentar um pouco sobre o curso de Engenharia Mecânica e o que o engenheiro mecânico faz dentro de uma indústria. Falar sobre a formação acadêmica. A formação acadêmica do curso de Engenharia, ela tem uma duração mínima de 5 anos para a conclusão. Falar também um pouco sobre as matérias básicas do curso de Engenharia, que são Cálculo, Física, Química, Engenharia de Tecnologia e Geometria Analítica. E também falar sobre as matérias específicas do curso de Engenharia Mecânica, que são Instrumentação e Controle de Processos, Construção de Máquinas, Materiais para Fabricação Mecânica, Processos de Fabricação Mecânica e Desenho Técnico. Essas matérias estão presentes somente no curso de Engenharia Mecânica. Atuação profissional. O que o engenheiro mecânico faz? Ele elabora projetos, que é o guia de execução de uma obra. É importante para que as necessidades do usuário sejam entendidas e transformadas na melhor solução arquitetônica, o que inclui não só a estética, como as condições de habitação, acesso e conforto. A fabricação, que é o processo em que um produto ou uma mercadoria passa a existir e ser comercializado. Durante o planejamento de um sistema de produção, o engenheiro de controle e automação projeta a linha de produção de forma a reduzir custos e aumentar os lucros. Na operação, manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos. Elabora e executa projetos de manutenção preditiva e preventiva. Ele avalia o desempenho de equipamentos e identifica a necessidade de troca de peças. Através de cálculos para possíveis previsões de quebra de componentes, testes de vibrações e informações sobre a vida útil de cada componente, o engenheiro elabora uma parada para manutenção preventiva, para evitar a quebra inesperada do equipamento e interrompendo o processo produtivo da indústria, evitando prejuízos. As áreas de atuação. Os engenheiros mecânicos podem trabalhar como projetistas, pesquisadores e gestores de tecnologia para pequenas empresas até grandes corporações multinacionais, devido à sua grande capacidade de raciocínio lógico e fortes conhecimentos de matemática. São muitas as possibilidades de carreira e atuação no mercado de trabalho para o engenheiro mecânico. Aqui algumas das áreas mais rentáveis para se trabalhar como engenheiro mecânico. Petroquímica. Na indústria petroquímica, o profissional pode desenvolver projetos como bombeamento, refino, processamento e distribuição de produtos petroquímicos. Ele também é responsável pelos equipamentos da planta e gestão de equipes. Na metalúrgica. Nessa área, o engenheiro é responsável por realizar e conduzir projetos, organizar a produção e gerir suprimentos e recursos, comandar equipes e até mesmo gerenciar setores de projeto, podendo chegar ao longo da carreira a assumir postos de direção. Na automobilística, o engenheiro mecânico é responsável por elementos da cadeia de produção, que vai desde a gestão de produção, passando por projeto de componentes, sistemas de refrigeração, motores, suspensões e carroceria, até a gerência de projeto e direção geral. Nos bancos, a formação matemática somada à capacidade de análise e síntese do engenheiro torna esses profissionais excelentes analistas de mercado. Por isso, os engenheiros mecânicos são solicitados pelos bancos para trabalhar em áreas de análise e investimento. E no setor público, em prefeituras e no governo estadual e federal, os engenheiros mecânicos podem auxiliar no desenvolvimento regional através de seus conhecimentos de projeto e gestão. Os profissionais podem atuar em setores de fiscalização e condução de obras. Papel da engenharia na sociedade.
A engenharia é de suma importância, pois engloba o projeto, a análise, o teste e a fabricação dos produtos, que são usados em todas as atividades da sociedade moderna. No desempenho da sua função, usos principais de movimento: energia, força para assegurar as funções do produto quando a segurança, eficácia, confiabilidade e assegura-se que o mesmo seja fabricado a um custo competitivo. Projetos criados pela engenharia. Roda. Por incrível que pareça, aquilo que hoje é tão comum para nós mudou radicalmente a relação do humano com os objetos. Há pouquíssimas inovações na engenharia mecânica que tivesse tanta influência quanto a roda. Moinho de vento, capaz de converter energia eólica em trabalhos mecânicos, graças às grandes velas que giram e conferem forças de rotação ao eixo principal, podem ser usadas para alimentar um processo mecânico como moer farinha. Polia. Por incrível que pareça, elas transferem energias ao eixo e o cabo, proporcionando uma imensa vantagem mecânica ao estabelecer grande força, ideal para levantar objetos pesados. Aço. Desde então, a qualidade do ferro foi produzido variou bastante. Prensa móvel. Mecânica e, para a população em geral, a máquina de Johannes Gutenberg era inovadora e preparou o terreno para enormes avanços feitos durante o Renascimento e a Revolução Industrial. Responsabilidade civil. Ela impõe ao engenheiro ser encarregado por determinada obra ou serviço, a obrigação de reparar os danos patrimoniais ou pessoais ocorridos em face de ação ou sua omissão. Juntamente com a responsabilidade civil, temos a responsabilidade legal, responsabilidade pela solidez e segurança do projeto, responsabilidade pelos materiais, responsabilidade técnica, contratual e objetiva. Começando pela responsabilidade legal, que é aquela que toda lei impõe para determinada conduta, independentemente de qualquer outro vínculo. Tal responsabilidade é de ordem pública e, por isso, irrenunciável e intransicionável pelas partes. Os danos resultantes desses incidentes devem ser reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providências necessárias para que seja preservada a segurança, a saúde e a tranquilidade de terceiros. Cumpre destacar que os prejuízos podem não ser exclusivos do profissional. Com a responsabilidade civil estendendo-se solidariamente, por exemplo, o proprietário da obra e ao construtor licenciado sob empreiteiro, podendo o prejudicado acionar qualquer um deles. A responsabilidade pela solidez e segurança da construção consta no Código Civil Brasileiro, em seu artigo 618, que o profissional responde pela solidez e segurança da obra durante 5 anos. Portanto, é importante que a data do término da obra seja documentada de forma oficial. Se, entretanto, a obra apresentar problemas e por meio de perícias ficar constatado o erro do profissional, este será responsabilizado independentemente do prazo transcorrido, conforme jurisprudência existente. A responsabilidade pelos materiais, que é a escolha dos materiais a serem empregados na obra ou serviço, é de competência exclusiva do profissional. Logo, por medida de precaução, tornou-se habitual fazer a especificação desses materiais por meio de memorial descritivo, determinando tipo, marca e outra peculiaridade, obedecendo aos critérios exigíveis de segurança. Quando o material não atende o especificado,
o profissional deve rejeitá-lo sob pena de responder por qualquer dano futuro. A responsabilidade técnica define os profissionais que executam atividades específicas dentro das várias modalidades das categorias da área tecnológica. Devem assumir a responsabilidade técnica por todo o trabalho que realizam. Por exemplo, um arquiteto ou um engenheiro civil que elabora o projeto de uma casa será responsável técnico somente pelo projeto. O arquiteto ou engenheiro civil que executa a construção desta mesma casa será responsável técnico pela edificação. A responsabilidade contratual, que é respeitar o contrato firmado entre as partes para a execução de um determinado trabalho, sendo fixado os direitos e obrigações de cada uma. A responsabilidade objetiva, estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor. Lei Federal nº 8078/90, artigos 12º e 14º. É resultante das relações de consumo envolvendo o fornecedor de produtos e de serviços, pessoa física e jurídica, e o consumidor. Para a lei que inclui atividades de serviços e construção na definição de fornecedor, além de imóvel ou maquinário no conceito de produto. A responsabilidade por vício de qualidade é objetiva durante o prazo de 5 anos. Vou falar também sobre a legislação. Ela basicamente discrimina as atividades e competências profissionais de um engenheiro. Falar também sobre algumas leis. O artigo 1 está falando algumas atividades típicas de engenharia mecânica, que são a inspeção técnica de veículos, automotores, entre outros. O artigo 2 fala sobre a competência legal para realizar a inspeção técnica de veículos e das condições de emissões de gases poluentes e ruídos, que no caso são engenheiro mecânico de armamento e engenheiro de automóveis. O artigo 3 fala sobre a inspeção deverão ser realizada por pessoas físicas ou jurídicas. O artigo 4 fala que os relatórios e laudos deverão ser enviados para o CREA. O artigo 5 fala que deverão constar no resumo do contrato o número completo da placa do veículo e código a que se refere a inspeção veicular realizada. O artigo 6 fala sobre o desempenho de cargo ou função técnica, a execução de atividades que exijam conhecimentos específicos de engenharia. O artigo 7 fala que o CREA, considerando a realidade específica de cada estado, poderão adiar atos. Órgãos reguladores, basicamente, para inspecionar se o seu projeto é seguro e confiável, para evitar erros técnicos e negligências, apurando a falta de ética ou de técnica profissional, ou seja, as irregularidades no exercício da profissão que configuram crimes e são denunciadas à justiça. Queremos agradecer em especial ao professor Dr. André Cavalheiro, ao Centro Universitário Fundação Sotandré. Agradecemos também a todos os nossos amigos que nos deram total apoio para a realização desta apresentação.